Graça e paz, igreja. Boa noite a todas e a todos. A IPI de Ariston. é, Hoje nós sentimos tanta falta de cada um momento que estivemos aí, cada um momento de convivência com os irmãos. E uma coisa descobri essa semana, que o contrário de virtual é presencial e que o presencial é fundamental para a nossa comunhão. Mas neste momento de intensa crise, com certeza o melhor caminho para a proteção de todas e todos e de todos os brasileiros e também do mundo inteiro é o isolamento social. E desejamos infinitamente que Deus possa estar resolvendo o mais rápido possível essa situação. Quero agradecer a todas e a todos por estarem também participando ativamente dos seus trabalhos. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo ânimo que está nos dando para continuar os nossos cultos em casa e, e entre suas famílias. E isso é importante, muito importante, além de fortalecer a família como família, a gente fortalece o reino de Deus. E quero agradecer a Deus porque tem sensibilizado a igreja para continuar nessa caminhada. E também quero convidar você para hoje fazermos a leitura para a nossa reflexão da noite do texto de Elias, né? O profeta Elias, a história do profeta Elias, que se encontra no livro de 1 Reis 17, de 1 a 16. Porém, eu vou fazer a leitura a partir do 8 ao 16, que é o encontro de Elias com a viúva de Sarepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele entrou a viúva que estava e viu a viúva que estava catando lenha. Ele disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo meu Deus, que é vivo o Senhor, que não tenho mais pão. Só que tenho um punhado, o que eu tenho é um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pão para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não, respondeu Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, disse isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até que um dia o Senhor faça cair a chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Amém? Essa rica palavra e essa história tão significativa e tão contextualizada para os nossos dias esteja ardendo em nossos corações, nos trazendo esperança e nos focando nosso olhar para o olhar da fé, para aquele que olha com a fé. Então a gente vê aqui o contexto de Elias e a viúva. E eu quero
como um primeiro aspecto, ressaltar a viúva, a seca e o profeta Elias. Olha, nós sabemos que ao olharmos um cenário de, de seca, o cenário de fome, de crise, um cenário de dor, com certeza nós vamos identificar tudo que está aqui relacionado no texto que nós encontramos da Elias e a viúva de Sarepta. E nós estávamos pensando que muitas gerações nunca viram uma situação de crise. Aquele momento, aquela mulher estava vivenciando isso e nós, que há algum tempo atrás, não sabia o que nós falaríamos se falasse em crise, porque não, a maioria das pessoas do Brasil não conheciam a crise, principalmente uma crise de seca. Ninguém ia entender o que era uma crise, além da própria carência, além da própria necessidade do que se estava precisando no momento. No nosso caso, por exemplo, o povo do Nordeste, eles conhecem bem o que é uma crise de seca. Né? Eles viveram muito intensamente isso e ainda vivem a questão da crise da seca. E nós podemos ver essa crise através de documentário, através de livros. Por exemplo, o livro de Vidas Secas de Graciliano Ramos retrata muito bem a questão da seca no Nordeste e a gente presencia uma vida de desamparo, uma vida de extremo trabalho, extremo esforço para conseguir o mínimo possível do que precisa para sobreviver ou para viver. Então aqui nós estamos diante de um cenário de seca. E no versículo 7 diz o seguinte: mas algum tempo depois o riacho secou por falta de seca. Então o riacho daquela região secou. Tudo estava seco e não chovia. Então a seca está relacionada diretamente com a chuva. E no primeiro aspecto que a gente vê sobre essa questão é a viúva e a seca e o profeta. A viúva diante de um cenário de seca e a chegada desse profeta. Esse profeta que chegou de onde? De repente a viúva está ali e ele pede a ela água. E diz, né, que ele pede água e quando ela vai servir água para ele, ele também pede pão. E o texto diz assim, né, que ela diz: porém ela respondeu: juro pelo seu Deus, o Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando 2 pedaços de pão para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho e depois de comer morreremos. Então ali tinha um cenário de fome, de dor, de desespero, um cenário de desesperança, um cenário de angústia, um cenário de alguém que tinha certeza que não tinha como fazer nada, um cenário de impotência. Mas o profeta chega e diante de toda aquela situação de carência total, de escassez, ele ainda diz, né? Prepare para mim um pão e o resto você faz para você e seu filho, aqui no texto 13. Imagina a gente numa situação de estarmos perto da nossa casa e de repente chegar uma pessoa desconhecida, pedir pão ou pedir água, depois pede o pão, você diz que não tem, mas o que tem é só para você e seu filho ou sua família, e ele diz assim: não, me dê primeiro para mim e depois fica para a sua família. E a mulher foi e fez. Imagina que situação, né, de indecisão, uma situação
de dúvida. Poxa, eu dou mesmo minha comida para essa pessoa que eu nem sei quem é? Será se é um profeta mesmo de Deus? E o que é que eu tenho que fazer? De fato, a a viúva resolveu, é, por conta de toda a situação que já estava permeando ali, um clima de esperança, um arder esperançoso, ela resolveu confiar na fé e na esperança. E ela foi fazer a comida e deu primeiro para ele. E depois voltou para fazer para ela e seu filho, e tinha farinha e tinha óleo, azeite. E nós vamos perceber ainda essa relação de esperança e fé sendo crescida, sendo um relacionamento dessa esperança e fé sendo aprofundado para o fundamento que é Deus. E ele diz assim, no 14: pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Ou então podemos dizer que Deus vai dar, não acabará. Deus vai dar a farinha, não acabará. Deus vai dar o azeite, Deus lhe dará, confie. E a mulher, ao contrário de ser dominada pela dúvida, ao contrário de ser dominada pela desconfiança, ela conseguiu confiar. Ela fez opção por confiar. E no momento de crise como esse que nós estamos, uma das propostas que nós vemos através da esperança e fé é fazer opção para confiar, para não se desesperar. E no 15 diz o seguinte: então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles comeram durante muitos dias. Então a gente vê que a viúva foi contemplada porque confiou, porque depositou sua inteligência, sua emoção totalmente voltada para a confiança e a esperança, ou a fé e a esperança. Tanto ela como toda a coletividade da família foram beneficiadas com farinha de trigo e azeite durante todo o período que aconteceu a seca, todo o período da estiagem, e elas tiveram abundância. Então, nós vemos aí alguns aspectos muito interessantes da vida da viúva e também do profeta. A viúva, ela se deu totalmente, ela entregou tudo que tinha, e também a sua generosidade. E o profeta, a sua confiança total em Deus e também sua obediência total. Então, dois aspectos importantíssimos em uma situação de crise e também uma situação de comunidade, uma situação onde vivemos em comunidade. A generosidade, a confiança, a entrega total e a obediência. No caso do profeta, ele teve confiança em Deus, em orientar a viúva, e também ele obedeceu integralmente, totalmente. Nós vemos como é difícil às vezes termos essa postura de confiança, de obediência total, de generosidade, de entrega total diante de situação de escassez. Mas aqui nós vimos que isso é possível. E, por exemplo, muitas vezes nós ouvimos uma frase que diz que no fim do túnel há sempre uma luz. E nós sentimos às vezes essa situação, por exemplo, quando estamos indo fazer uma viagem que passamos em um túnel. Nós percebemos em alguns momentos, quando o túnel é muito longo ou quando existe
alguma coisa no trânsito e que a gente precisa parar dentro do túnel, como desagradável estar num túnel. Mas Jesus diz que ele é a luz. E nesse ditado muito conhecido, né, esse ditado popular que diz que no fim do túnel há uma luz. E no fim da crise, seja qual for a crise, seja uma crise de saúde, como nós estamos vivendo, em uma crise política, mas também seja numa crise familiar, numa crise econômica, em termos de trabalho, na família, seja numa crise de relacionamento entre irmãos e irmãs, dentro da sua própria casa, seja qual for a crise, Jesus é a luz. E ele está entre nós. E ele diz: Eu sou a luz do mundo. E nós podemos ver que nós podemos confiar nessa luz, que é a nossa esperança em meio à desesperança, a nossa fé em meio à situação de descrença. E convido você, independente também do seu credo, o credo que você confessa, pense sobre essa questão. Jesus é a nossa esperança, é a luz. Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pense sobre ele, Jesus a luz. Que Deus aplique essa mensagem nos corações de cada um de nós e abençoe a sua semana. Amém.